Quantas vezes na vida você já adiou decisões importantes? Planos, projetos, negócios, pois pensava que não daria certo e depois se arrependeu? E quantas vezes você manteve o plano B na ativa, pois se o plano A não desse certo, você teria para onde recuar? Você navegou com seu barco até uma ilha, desembarcou, olhou para trás e viu seu único meio de retornar em chamas. E sobrou apenas uma opção: continuar, mesmo sem garantias. Você queimou a sua única forma de fugir. Você queimou o seu barco. Você queimou o seu plano B. E você queimou a sua zona de conforto. Olá, eu sou Eric Santana e este é o meu canal. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto um tanto quanto desconfortável, que é a nossa zona de conforto. Sabe quando a gente se acostuma e se habitua com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está fazendo, e a gente não consegue enxergar nada além disso? Nós fechamos os nossos olhos e a nossa mente para experienciar coisas novas, e a gente se coloca dentro de uma caixa, e ali fica por bastante tempo. Só que tem vezes que a vida nos obriga a sair da nossa zona de conforto. E parece que a gente está num ambiente de um território de guerra. E a gente não quer sair daquela zona confortável e experienciar algo diferente, algo que faça a gente sair do casulo e acabar aprendendo um pouco mais. Eu escolhi esse tema porque eu acho que todos nós, em dado momento da vida, vivemos essa experiência de sair um pouco do casulo. Eu passei por isso e eu creio que vocês aí de casa também passaram. De viver essa dor, de sair da zona de conforto para aprender algo novo. Por exemplo, de sair da zona de conforto para ir para um trabalho novo, de sair da zona de conforto, por exemplo, de um relacionamento que não está mais dando certo, e também viver algo novo fora da família, viver algo sozinho também. E eu acho que quando a gente aprende coisas novas, a gente experiencia e evolui. Nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Então, queimar os barcos é uma metáfora muito antiga, utilizada por líderes militares, onde eles iam com seus barcos até uma ilha para enfrentar uma guerra com outro inimigo, e ao desembarcar nessa ilha, eles queimavam a única opção deles de retornar para sua terra. Então, quando eles queimavam os barcos, eles só tinham uma única opção: vencer ou morrer. E quando eles queimavam os barcos, eles não tinham um plano B. Eles se obrigavam a enfrentar o inimigo sem recuo. Quando nós vivemos na nossa zona de conforto e a vida começa a nos obrigar a ter uma outra experiência de vida, a gente vive constantemente os medos e as inseguranças, porque nós não temos controle, nós não temos certeza do que está por vir. Nós vivemos sempre no excesso de futuro e constantemente se perguntando: e se? E se acontecer isso? E se não acontecer aquilo? Então a gente guarda esse processo porque a gente aprendeu desde pequenos que a vida tem que ser linear. E na verdade isso é uma grande ilusão. Quando decidimos retornar para o mesmo, nós abrimos novamente as portas do passado e permitimos que a zona de conforto entre para as nossas vidas. E é aí que a gente se perde, porque a gente não se permite que a vida nos dê o próximo passo para que a gente possa evoluir e crescer como indivíduo. E sabe quando a gente está com o poder de decisão nas mãos, e muitas vezes pelo medo e pela insegurança,
a gente decide não tomar uma decisão, só que a gente não imagina que essa decisão pode ser a maior decisão e mais importante das nossas vidas. Quando a gente, por exemplo, quer trocar de emprego, quer sair de algum relacionamento, quer dar um basta em alguma situação com alguma pessoa conhecida, algum familiar, e a gente tem aquele receio de, se eu fizer isso, o que pode acontecer ali no futuro? Só que depois que passa esse medo e insegurança que a gente tinha ao tomar essa decisão, a gente percebe que, mesmo com o medo, a gente tomou uma decisão que realmente era para ser. A gente percebeu que não queria retornar mais para aquela situação, mais para aquele ambiente ou para aquela pessoa que não estava mais fazendo bem. E às vezes a gente aprende, como diz o ditado, as duras penas. E por que isso acontece? Porque a gente está acostumado a repetir ciclos. E quando a gente repete esses ciclos constantemente nas nossas vidas, a gente não consegue evoluir e cada vez mais a vida vai pressionando a gente. E eu aprendi também isso às duras penas. Quando eu entendia que uma situação não era mais válida para minha vida e eu, com o medo e a insegurança, insistia em querer continuar daquela mesma maneira, até por um tempo ficava tranquilo. Só que depois a vida começava a me mostrar as situações que não estavam mais dando certo. A vida me mostrava que eu realmente tinha que mudar de alguma maneira e era uma pressão tão grande, mas tão grande, que eu acabava ficando quase louco. E eu acho que vocês aí de casa também já passaram por isso. A vida querendo mostrar para vocês que vocês precisavam mudar aquela situação que não estava mais dando certo e vocês mesmo assim continuavam insistindo, não queriam queimar o barco ou os barcos e acabavam quase enlouquecendo. Não há outra opção de decisão. E para a gente não recuar, a gente precisa entender que não há garantias. E as garantias nada mais são do que as nossas próprias expectativas. Mas sabe algo que eu aprendi e eu vou contar para vocês que a gente deve ter? É a resiliência. Então a gente deve exercer a nossa capacidade de adaptação e também manter o equilíbrio da mente. Porque isso vai nos ajudar a tomar decisões importantes e manter o foco nessas decisões, mesmo sem as garantias. Assumirmos a responsabilidade de nós mesmos dói, mas se faz necessário. Nós ainda preferimos nos manter em uma caixa bem protegida. De um lado, a nossa antiga versão dizendo: fica aqui, não muda, aqui está confortável, aqui você tem tudo, aqui você não precisa fazer nada mais do que isso te exige. E do outro, a nossa nova versão querendo surgir, dizendo: eu vou te empurrar desse precipício para te aprender a evoluir, para te aprender a ter grandeza na vida. E nós ficamos sempre como um pêndulo, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem tomarmos ainda a decisão. Tem uma frase do filósofo Nietzsche que exemplifica este assunto e resume tudo que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Demore o tempo que for para decidir o que você quer da vida. E quando decidir, não recue ante nenhum pretexto, pois o mundo tentará te dissuadir. Eu utilizei essa frase num outro vídeo passado também, e ela serve para diversas situações da vida. Inclusive quando a gente está adiando uma decisão importante e que pode mudar a nossa vida drasticamente. Acostume-se com a sua nova versão, pois a antiga já queimou. E quando você toma a decisão de queimar o seu barco ou os seus barcos, na verdade você está deixando para trás uma versão sua antiga, que já não condiz mais com a sua nova realidade. E ao aceitar que não há outros planos,
nem controles ou garantias, a vida entende que você está aberto a novas possibilidades e novas realidades para construir algo novo no seu caminho. E queimarmos os barcos não significa que seremos irresponsáveis, impulsivos ou loucos. Às vezes, para a gente realmente avançar, nós precisamos não deixar nenhum pretexto para termos rotas de fuga. E queimarmos os barcos, mais uma vez, é entendermos que não existe nenhum plano B. Somente aquele caminho que a gente escolheu. E um universo de possibilidades lá na frente. E eu espero de coração que este vídeo de hoje tenha feito muito sentido para você que está aí do outro lado, que precisa tomar uma decisão importante na sua vida e sair um pouco da zona de conforto. Não se fechar numa caixa e num casulo e decidir que lá está tudo bem, porque no fundo você sabe que lá não está, só que por medo e insegurança você opta por deixar tudo como está. Só que lá na frente a vida de alguma maneira vai acabar te cobrando e você não vai ter outra opção a não ser tomar uma decisão, ou seja, talvez a decisão mais importante da sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe e comenta aqui logo abaixo quais barcos você já queimou na sua vida e quais barcos você está precisando realmente queimar. Aguardo vocês todos para os próximos vídeos e até lá!